Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é mais um da série sobre ler literatura brasileira. É o terceiro vídeo que eu faço, então caso você não tenha visto eu vou deixar o link pro primeiro e pro segundo ali embaixo. E esses vídeos foram motivados por uma experiência diferente que eu tive esse ano lendo literatura brasileira. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma segunda faculdade, eu tô estudando letras e comecei no ano passado, e esse ano eu comecei a fazer as matérias de literatura brasileira. E já no começo, assim, desde as primeiras leituras, eu comecei a me surpreender muito com o que eu tava lendo. A verdade é que, mesmo lendo muito, eu tinha uma experiência bem escassa com a literatura brasileira, um pouco mais clássica. Basicamente eu tinha lido várias coisas já na época do colégio, mas nunca tinha realmente gostado de muitas delas, ou... Não é tanto... Nossa, eu odiei, também não era isso, mas eu realmente não me identificava com aquilo, enfim, não tinha um diálogo interessante com aqueles livros. E depois desse período eu, na realidade, nunca tive vontade mesmo, interesse em ler nenhuma dessas obras. E eu tava até com um pouco de receio em começar a fazer essas disciplinas de literatura brasileira, mas foi uma grande surpresa pra mim. E eu encontrei coisas muito legais, coisas muito divertidas, coisas que eu gostei muito, e eu comecei a fazer esses vídeos pra conversar um pouco sobre vocês com isso e como isso tem mudado meu jeito de encarar a literatura brasileira e como isso tem sido muito legal e talvez inspirar alguns de vocês que tiveram esses traumas na época de colégio a fazer o mesmo. Bom, então esse vídeo é pra gente continuar um pouco a conversa do que aconteceu nesse segundo semestre, né, depois daquela primeira disciplina, agora veio a segunda parte. A gente começou lendo um texto de um escritor chamado Coelho Neto, de quem eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui descobrir que é o cara que vendeu horrores naquela época, assim, ele era o super best-seller daquela época. A gente leu só um texto dele chamado A Sereia, que é uma espécie de nota de falecimento, quase, né, do Lima Barreto. Então, é um texto que fala muito sobre a época e a literatura da época e sobre o papel do Lima Barreto e tudo mais. É um texto que a gente começou a ler pra ver questões dessa época, enfim. É um texto bem legal, eu indico bastante pra vocês, até porque é um texto bem curto. E eu fiquei curiosa pra ler outras coisas do Coelho Neto. Também não sei se eu vou gostar, mas caso alguém de vocês conheça a literatura do Coelho Neto, me avisem por onde começar, o que vocês indicam dele e tudo mais, porque eu fiquei ao menos curiosa pra saber como que era, assim. Mesmo que, enfim, eventualmente eu acabe não gostando. Bom, depois disso, o próximo autor que a gente leu foi o Olavo Bilac, que também foi uma grande surpresa, assim. Não é ainda meu estilo favorito de poesia, e poesia em si, vocês já sabem que não é o meu estilo favorito de literatura, mas foi bem diferente da leitura que eu fiz quando eu era nova, assim, eu consegui perceber o que havia de valor naquilo, o que havia de interessante naquilo, por que aquilo era daquele tempo também, então foi uma experiência legal ler esses poemas e... Porém, eu me apaixonei pelas crônicas dele. Na realidade, o professor apresentou algumas crônicas pra gente em sala de aula, mas bem nessa época teve uma feira de livros da faculdade e o box com as crônicas do Olavo Bilac estavam em promoção. Então vocês já devem ter visto, eu já mostrei essa caixinha num vídeo de livros novos, mas enfim, eu comprei esse tijolo com as crônicas do Olavo Bilac. São 2 volumes de crônicas e aqui é um livrinho menor com comentários sobre tudo isso. Deixa eu mostrar. Aqui é a parte de fora, né? E aqui então tá o primeiro volume, que é bem gordinho. E o segundo volume. Enfim, a letra é bem pequena, é muita coisa, mas eu tô com bastante vontade de ler. Eu achei bem interessante o jeito que ele retrata o período, e, enfim, tô bem interessada, até porque é uma obra mais de não ficção e de jornalismo, enfim. Então acho que vai ser bem interessante. E, gente, se vocês me dissessem, quando eu era adolescente, que em 2016 eu ia comprar uma
coisa gigante do Olavo Bilac, eu nunca acreditaria. Nunca acreditaria. E assim, pra mim isso já é sensacional, né? Só mudar de perspectiva pra mim foi uma experiência bem bacana. Bom, outro texto que a gente também discutiu foi o Ateneu, do Raul Pompeia. Vocês talvez lembrem que eu li esse livro faz pouco tempo, se eu não me engano foi ano passado, fiz um vídeo aqui pro canal. E, enfim, eu acabei não relendo ele inteiro, então agora eu reli sim algumas partes, alguns trechos mais importantes, né? E fui folheando assim só pra relembrar melhor a sequência e tal, mas eu não fiz uma releitura dele propriamente dita. É um livro que eu já tinha gostado bastante quando eu li ano passado, mas que esse ano, assim, conversar sobre ele deu uma ampliada, assim, pra mim nele. Um livro que eu continuo indicando, eu vou deixar o link ali embaixo pro vídeo sobre ele, caso vocês queiram dar uma olhada. Essa edição é legal, tem ilustrações do próprio Raul Pompeia, então isso é sempre divertido. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Essa é uma história que se acontece num colégio chamado Ateneu, né? Pra quem não sabe, a gente tem um personagem narrando as experiências que ele viveu ali quando ele já tá mais velho, então ele retoma as memórias dele. Uma coisa que é um pouco difícil talvez dele é que ele tem uma linguagem um pouco mais, sabe, o bem dizer, digamos assim. No começo ele é um pouquinho assim estranho, mas depois você pega o ritmo e vai tranquilo. Não é assim algo problemático, até algo legal do livro, só talvez cause um pouquinho de estranhamento. E enfim, esse aqui é um microcosmo, né? Esses meninos todos convivendo e replicando tantas coisas que já existem na sociedade. Enfim, é um livro bem, bem interessante, também recomendo muito. A gente passou também por alguns poemas do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos também era um poeta que eu gostava na época da adolescência. Eu acho que eu continuei, assim, razoavelmente gostando dele agora. Não é a minha coisa favorita, mas eu hoje achei algumas coisas engraçadas. Eu acho que quando eu era adolescente eu amava tudo e levava tudo muito a sério. E agora acho que minha leitura foi um pouco diferente. Mas, enfim, eu achei interessante ainda assim. Foi legal reler algumas coisas que eu já tinha lido quando eu era mais nova. E meio como que ele é uma pessoa meio... né, a obra dele era meio isolada, né, meio à parte, assim... meio ele que estava fazendo isso e ele que fez isso e pronto. Então também foi interessante. Depois disso a gente leu também algumas crônicas do Euclides da Cunha, o que me deixou com muita, mas muita, mas muita vontade de ler Os Sertões. Estou namorando a edição da Ubu já. E enfim, quero ver se eu consigo comprar já pra ler ano que vem ou alguma coisa assim. Uma coisa que tá sendo muito legal justamente assim, eu não tinha antes vontade de ler essas obras brasileiras, né? E agora vocês veem, eu comprei essa coisa gigante do Olavo Bilac, quero ler Os Sertões do Euclides da Cunha. Então, assim, isso tem sido muito diferente pra mim, muito interessante, porque é todo um mundo literário novo que se abriu, assim, né? Eu achei isso muito legal. Depois a gente leu o Trecho de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Eu vou deixar o link ali embaixo pro vídeo que eu fiz sobre esse livro, caso alguém queira dar uma olhada. Foi uma releitura de um livro que eu tinha lido no 2º grau e não tinha gostado nem um pouco, não tinha entendido, não tinha, enfim. Foi um livro que eu gostei sim. Não é um dos meus favoritos, mas eu gosto muito dessa proposta dele. E eu acho que a gente pode fazer paralelos com o que anda acontecendo hoje também. E, aliás, seria bem interessante se alguém fizesse uma releitura de Policarpo Quaresma pro mundo de hoje. Ia ser bem divertido. Enfim, o vídeo vai estar ali embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada. E depois disso a gente entrou no período modernista. A gente leu várias coisas, vários poemas do Oswald de Andrade, viu várias obras da Tarsila, por exemplo. A gente viu também os manifestos, e eu acabei lendo 2 livros que a gente não discutiu diretamente em sala, mas que eu tinha aqui. Um deles é o Paixão Pagou, da Patrícia Galvão. Já tem vídeo pra ele aqui no canal, vou deixar o link ali embaixo.
E as Claxons também, o link vai estar ali embaixo para quem quiser dar uma olhada, que a Claxon foi uma revista modernista e Kozak publicou já faz alguns anos uma caixinha com os facsímiles da revista, então eu vou deixar o link ali embaixo, foi bem legal. Eu mudei um pouco em relação ao modernismo, ele era o período que mais me interessava na nossa literatura quando eu era mais nova. Era um momento pelo qual eu tinha interesse genuíno, digamos assim. E hoje, pra mim, ele me pareceu um pouco menos do que era na época, assim. Talvez porque fosse um movimento mais, assim, eu não sei como explicar, mas mais empolgado, mais com aquele espírito vou mudar o mundo que adolescentes costumam ter, e enfim, eu acho que era um movimento com o qual eu na época me identificasse, talvez, um pouco, e isso, assim, se perdeu. Eu os achei bem menos empolgantes em termos de leitora mesmo hoje. Com certeza, ele foi importantíssimo não para literatura, para arte, para o Brasil, enfim, não é isso que eu estou discutindo, mas estou discutindo, né, a minha leitura dessas obras. Mas ainda assim foi legal reler algumas coisas e ler mais coisas. Por exemplo, eu nunca tinha lido nada da Pagu, não tinha lido as Claxons antes, então, enfim, foi legal conhecer mais dessas obras. Enfim, a última leitura, então, foi o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Também tem vídeo pra ele aqui no canal, vou deixar o link ali embaixo. Um romance que eu achei interessante, eu não amei de paixão, mas eu achei interessante, mas com certeza me deixou com vontade de ler outras coisas do Graciliano Ramos. Essas foram, então, as leituras de literatura brasileira. Eu não tenho certeza se eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo. Eu acho que, como vocês já perceberam, fazer essas duas disciplinas mudaram bastante o jeito que eu encaro a literatura brasileira e me deixaram muito mais empolgada para ler essas outras coisas. Eu até leio, acho que razoavelmente bastante literatura brasileira contemporânea, mas eu não tinha interesse em ler esses clássicos e isso realmente mudou. Então vocês com certeza vão me ouvir falando dessas minhas próximas leituras aqui no canal e eu com certeza vou continuar lendo, e agora voluntariamente, essas obras, o que é bem legal, mas eu não sei se eu vou fazer esse tipo de vídeo porque eu acho que ele vai perder um pouco o sentido, né, já que toda a motivação foi contar pra vocês que eu tava mudando o meu jeito de encarar isso, e eu acho que agora essa mudança já aconteceu. Mas é isso, eu espero que eu tenha conseguido incentivar alguns de vocês a tentar ler uma dessas obras e ver se muda, né, se a percepção muda. Foi uma experiência bem interessante pra mim, eu sou muito feliz de ter tido essa mudança e de agora ter tantas outras obras que eu quero ler e tudo mais. Pra mim foi muito legal e... Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês já tenham lido algumas dessas coisas, algum desses autores, ou tenham outras coisas pra me indicar desses períodos, por favor, me deixem nos comentários. E até amanhã. Tchau, tchau.